Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Espero que esteja tudo bem para aqueles que me estão a ver e a ouvir. Meu nome é Pastor Filipe Guerreiro, sou pastor responsável pela Igreja Poder do Espírito Santo e venho neste dia trazer-vos mais uma mensagem de fé, de esperança, de otimismo e porque infelizmente não nos podemos reunir por causa do coronavírus, então temos que de alguma maneira fazer chegar a palavra do Senhor àqueles que desejam e querem ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento pelo qual todo o ser humano todos os dias devia de alimentar-se, porque segundo as Escrituras diz que o homem é um espírito, tem uma alma e habita dentro de um corpo. Então, como eu sempre digo, o corpo toda a gente cuida, faz ginástica, vai ao ginásio, procura comer bem, procura se alimentar em condições para que cuide do corpo. E do espírito? Do espírito temos o privilégio de ter este livro, que é a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a voz do Pai para aqueles que nela creem. Não é para todos, porque nem todos se predispõem a acreditar no que está escrito na Bíblia Sagrada. Então, Deus é para todos, mas nem todos, infelizmente, querem vir a Deus. E depois dizem, se Deus é tão bom, porque é que há tantas guerras, porque é que há tantos maus? Pois é, eu tenho a resposta para isso, mas eu vou responder através das Escrituras daqui mais um pouco. Agora queria começar esta reunião com uma oração por todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir. Sei que alguns já estão a ver e a ouvir. Isto é uma mensagem que irá ficar gravada para mais tarde, quem quiser ir ao YouTube da Igreja Poder do Espírito Santo, a poder ouvir novamente e desta maneira alimentar-se e fazer com que a sua fé ela possa continuar a crescer e não a diminuir. Estes são tempos de tribulação, mas o Senhor Jesus, e eu gosto muito de falar de Jesus, há um evangelho na Bíblia Sagrada que não está lá o nome dele, mas que eu descobri que está lá, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Na Bíblia Sagrada estão muitos evangelhos. O Evangelho de Paulo, Lucas, Mateus, Marcos, esses todos. Mas o Evangelho de Jesus Cristo também está lá. Um dia eu vou falar um pouco melhor sobre isso. É algo que está escondido, que não é para todos e que é só para aqueles que o desejam verdadeiramente. E o que é que esse Evangelho tem? Esse Evangelho tem uma palavra de vida, tem uma palavra de bênção, tem uma palavra de salvação. As pessoas pensam que estão neste mundo, que morrem e que este corpo, depois de morrer, vai para a terra e acabou. Não. Isto é uma mera passagem. Este corpo vai morrer e vai para a terra, mas depois vamos para a vida eterna com Jesus Cristo. Para quem crê nesta maneira, para quem crê nas Escrituras, para quem crê na palavra. Eu acredito que nós, depois de morrermos, vamos ter a vida eterna com Jesus Cristo. Então, se eu quero continuar a viver para a vida eterna, eu vou tentar aprender e tentar conhecer aquilo que é a verdade. Amém? E por falar em verdade, mas antes de irmos à palavra, eu queria pedir a todos os irmãos que estão conosco neste momento em direto, que fizessem algo. Há uma experiência que eu gostava, alguns já conhecem, sabem o que é, outros não concordam, respeito a opinião de cada um, mas eu queria fazer um desafio, que todos colocassem, além da Santa Ceia, que nós hoje vamos tomar a Santa Ceia, o pão e o vinho, que é o mandamento que o Senhor nos ordenou
até o seu regresso novamente, hum, que colocassem também um copo com água. Eu, no fim, irei fazer uma oração por esse copo com água. Eu já tenho aqui o meu, irei fazer uma oração por esse copo com água. E acreditem, eu já vi muitos milagres acontecerem na altura que os irmãos depois bebem este copo com água. Deus abençoa quando nós honramos as autoridades que nos são propostas, que nos são impostas. Toda a autoridade ela é, ela é constituída por Deus, mesmo os governos. Algumas pessoas não acreditam, mas eu já vos vou falar sobre isso também e vou-vos provar através da Bíblia que todas as autoridades, ou quase todas as autoridades, são instituídas por Deus, são postas por Deus. Embora muitos não se comportem como deviam, mas pronto, mas são. Mas nós devemos fazer sempre o nosso papel, que é, como cristãos, como filhos de Deus, respeitar tudo e todos, e as autoridades também. Não somos obrigados a aceitar tudo, mas devemos de respeitar. Amém? Ok, então eu pedi aos irmãos para colocassem depois um copo com água junto ao aparelho que estiverem a usar para ver esta mensagem, e no fim eu vou orar e eu acredito que Deus vai abençoar as vossas vidas. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que ficaram libertas de demónios após terem bebido o copo com água através da oração. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que ficaram sem câncer a partir do momento que receberam a oração através do copo com água. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que, através do copo com água, aconteceram milagres nas suas famílias, nos seus trabalhos e tantas outras coisas. Deus é o Deus do impossível. Se tu somente creres, e para creres não precisas ter uma fé tamanho do mundo, basta ter uma pequena fé, tamanho de um grão de mostarda, como a palavra de Deus ensina, que é suficiente para fazer mover uma montanha. Essas montanhas podem ser várias coisas nas nossas vidas. E eu acredito que hoje a montanha que alguns irmãos possam ter nas suas vidas, neste momento, vai desaparecer no final desta reunião, em o nome de Jesus, através do copo com água. O copo com água é aquilo que nós podemos dizer que é a fé com obras. Ora, o que é a fé com obras? A Bíblia fala na fé sem obras, que a fé sem obra é morta e a fé com obra é viva. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que tu pões em prática aquilo que acreditas. Se tu acreditas que Deus pode abençoar a tua vida através de um copo com água, então esse gesto de beber esse copo é uma demonstração da tua fé através de uma prática que tu fazes, que é o gesto de beber. Como nós não podemos estar aqui perto, eu não posso pôr as mãos e orar, como a Bíblia ensina, então vamos num ato de fé, porque a Bíblia diz o que 2 ou 3 concordarem na terra é concordado dos céus. E eu não vejo mal nenhum de nós bebermos um copo com água num ato de fé. Amém? De uma demonstração da nossa fé com o nosso Paizinho do céu que nos irá abençoar no dia de hoje. Ok, agora eu pedi a todos para inclinar as vossas cabeças numa atitude de respeito para com o nosso Pai, enquanto eu faço uma pequena oração e depois nós vamos à palavra em nome de Jesus. Deus e Pai, no nome de Jesus, que venha a tua presença neste momento, Senhor. Obrigado, Pai, por este método que nós temos, podermos estar aqui a comunicar, a transmitir a tua palavra através da internet para todos aqueles irmãos que nos possam estar a ver e ouvir neste momento. Senhor meu Deus, que esta palavra possa ser uma bênção para as suas vidas, em o nome de Jesus eu te peço, Senhor. Meu querido Espírito Santo, aonde estes irmãos se encontram, eu peço-te para que possas ser com eles e te mover nas suas vidas, dando-lhes entendimento para compreender e discernir a palavra
que vem de ti para as suas vidas. Espírito Santo, que estes irmãos, aonde ele quer que se encontrem, eles possam receber a visita da tua doce e suave unção em o nome de Jesus, quebrando todo e qualquer jugo das suas vidas, abençoando, trazendo a palavra que liberta e que abençoa as suas vidas em o nome de Jesus. E todos os irmãos dizem amém e amém, e eu concordo convosco. Ok, já temos o irmão Bernardino. Shalom, irmão Bernardino. Sandra, Carlos e outros, que eu não vou dizer o nome de todos, porque nem todos querem ouvir falar o vosso nome. Ok. Então vamos começar por nos alimentar, para não ficarmos fracos. Eu tenho a tendência de olhar para baixo, tenho que olhar para cima. É uma questão de hábito. Ok, qualquer dia até vamos ter um canal de televisão e eu vou ser um profissional a falar na televisão. Muito bem, enquanto isso não acontece, vamos então à palavra, e eu pedi a todos os irmãos, e hoje preparem-se porque eu tenho estado a acompanhar a história do coronavírus no meio evangélico, ou seja, no mundo cristão. E eu fiquei um bocado desiludido com alguns irmãos. Não vou especificar nomes, mas alguns irmãos dos quais eu tinha e tenho e continuo a ter consideração, mas fiquei um pouco desiludido com a maneira de ver toda esta situação do coronavírus. E eu gosto sempre de procurar respostas através de um livro que eu tenho aqui em casa. Eu não sei se alguns têm aí em casa, mas através de um livro que eu tenho aqui em casa, e procuro sempre, quando tenho dúvidas, ir à procura de respostas para aquilo que eu acho confuso e complicado e que eu não estou a entender. E esse livro é este: a Bíblia Sagrada. E na Bíblia Sagrada diz praticamente tudo, tem a resposta para tudo. Se nós com calma, pedindo ao Espírito Santo do Deus vivo, que nos ajude a entender e a compreender o que está na Bíblia Sagrada, então nós vamos ter as respostas que nós precisamos. E eu fiquei muito triste, vou repetir outra vez, fiquei muito triste com a maneira de acreditar de alguns irmãos cristãos em várias partes do mundo, em relação àquilo que está a acontecer com o coronavírus, com a proibição de poderem se reunir, estarem reunidos. Respeito a fé de cada um, mas nós devemos de olhar para a Bíblia. E nós vamos à Bíblia, vamos às Escrituras procurar respostas. Então, antes de chegarmos àquilo que eu tenho para falar hoje, e vou falar no fim, a minha opinião, a minha crença sobre o que deve de ser a nossa atitude nos dias de hoje, perante a situação que nós estamos a viver, está na Bíblia. Embora eu vou dar a minha opinião, não estou a impor a ninguém nada. Esta é a minha opinião. Eu vou a transmitir à luz das Escrituras. E cada um faça como entender. Ficamos amigos na mesma. Mas, já lá vamos. Mas antes disso, para começar, vamos primeiro criar força no nosso espírito através do alimento que é a palavra de Deus, que não pode deixar de ser divulgada, mesmo com a proibição de nós nos podermos reunir nas igrejas. Amém? A qual eu respeito, e já vou justificar com a Bíblia porque é que eu respeito. Ok, então vamos à palavra de Deus no livro de João 8:31. Evangelho de São João 8:31. Evangelho de São João 8:31. Vamos ler do 31 ao 32. Ok.
E diz assim a palavra do Senhor. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele criam. Quem é que dizia? Jesus. Aos judeus que nele criam. Já naquele tempo havia irmãos judeus que acreditavam em Jesus Cristo. Como há hoje os irmãos messiânicos, que são uma bênção. Amém? Se vós, diz assim, continuando a ler, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Isto são palavras do próprio Jesus. Se nós permanecermos, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Verso 32. Então, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conheceres a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é esta que liberta? Estas palavras são também para os dias de hoje. Naquela altura, Jesus estava a falar na sinagoga para os judeus daquele tempo. Mas esta palavra está no Novo Testamento e é para os dias de hoje. Quem permanecer na palavra de quê? Jesus Cristo. Vocês sabiam que há um evangelho que está escondido na Bíblia, que é o evangelho de Jesus Cristo? Reparem nas palavras dele. Se vós permaneceres na minha palavra. Como é que nós vamos permanecer na palavra dele? Através daquilo que ele deixou escrito para nós hoje. Através do seu evangelho que está dividido para alguns livros da Bíblia no Novo Testamento. Amém? E nunca se esqueçam, a salvação vem através de quem? Jesus Cristo. Como? Se nós decidirmos acreditar nele, se nós decidirmos o receber nas nossas vidas como Senhor e Salvador das nossas vidas, se nós formos batizados na água, nós e a nossa casa, é o que está na Bíblia, nós e a nossa casa seremos quê? Salvos. Isto é o que está nas Escrituras. Então conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. Há muita gente hoje em dia, mesmo crentes, que pensam que vão para o céu e não vão. Sabem porquê? Porque eu acredito que eles acreditam de maneiras diferentes em relação àquilo que o Senhor Jesus pede. Por isso muitos vão dizer, Senhor, Senhor, mas eu fiz, mas eu aconteci, não sei o quê, e não vão ser salvos. Porquê? Porque eles querem crer nas coisas de Deus à maneira deles. E não pode ser. Nós temos que crer nas coisas de Deus à maneira de Jesus Cristo. Que esse é o testamento, esse é o mandamento, essa é a ordem, é a instrução que nós temos de Deus para as nossas vidas hoje, para podermos ter a vida eterna e a salvação. E porquê é que eu estou a falar isto? Porque se nós formos à Bíblia e analisarmos a Bíblia, principalmente Daniel, o Apocalipse, o Novo Testamento, nós vamos entender que pelas coisas que estão a acontecer no mundo neste momento, a vinda de Jesus está próximo. Atenção que eu não disse perto. Está próximo. Perto quer dizer que vai ser já amanhã, ou depois da manhã, ou nos próximos dias. Próximo quer dizer que está perto, mas ainda não chegou a hora. E eu já vou provar isso com a Bíblia. Porque Jesus nos disse e nos deu pistas. Claro que nós nunca vamos saber a hora exata que ele vem, quando é que ele vem. Que é impossível. Mas ele nos deu pistas
para que nós, através dos tempos, dos acontecimentos, pudéssemos ter uma ideia da sua vinda. E reparem, desde o ano 2000, nunca houve tremores de terra com tanta intensidade como houve desde o ano 2000 para cá. Não só a força do tremor de terra, a intensidade do tremor de terra, mas como a frequência com que eles passaram a acontecer. Os tremores de terra, outros sinais, tsunamis, cataclismos enormes a acontecer cada vez maiores e com mais intensidade. E cada vez mais, ainda esta semana, houve um grande terremoto na China. Ainda este mês, houve novas descobertas sobre coisas que estão a acontecer nos céus, nas estrelas, nos planetas. Quem estiver atento aos sinais do tempo vai perceber que a vinda de Jesus cada vez está mais perto. Então, nós temos que procurar, como cristãos, e eu como pastor, eu preocupo-me com duas coisas. Uma, ensinar a palavra, trazer o alimento, e a outra, motivar e incentivar os irmãos a conquistar outras pessoas para a salvação e para a vida eterna. Porque depois daquele dia em que ele vai vir, esqueçam. Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância, ponto número 1. Mas ele também veio, e principalmente, para nos salvar e para que nós possamos ter a vida eterna juntamente com ele. Então, o que é que nós temos que nos focar? Nos seus ensinos, naquilo que eu chamo o Evangelho de Jesus Cristo, que está oculto para muita gente. A Bíblia Sagrada é um livro que só pode ser compreendido e entendido quem tiver a pessoa do Espírito Santo. Quem tiver o Espírito Santo. Porquê? Ele foi escrito através e inspirado pelo Espírito Santo. Homens que escreveram este livro através do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que os inspirou, que os motivou, que os ensinou, que lhes disse o que é que eles tinham que escrever. Então, para nós entendermos o que está escrito na Bíblia, nós temos que ter a pessoa do Espírito Santo connosco. Amém? E nós devemos de procurar aprender dele e com ele. O Espírito Santo é alguém, porque ele é uma pessoa também, que quer se revelar à tua vida. Ele quer te ajudar. É ele que te vai dar forças. Nunca se esqueçam, quando Jesus subiu, ele disse, eu vou para junto do Pai, mas vos deixo o Consolador. Aquele que vai consolar a tua vida. Aquele que vai ajudar a tua vida. Aquele que no teu momento de depressão, de aflição, de desânimo, de batalhas, de dificuldades, tu podes entrar no teu quarto, num sítio qualquer, ir à montanha, dentro do teu carro, um lado qualquer, e tu passas a ter um diálogo com ele. Falas com a pessoa do Espírito Santo. Porque até o momento que Jesus subiu, o Espírito Santo estava com Jesus. E Jesus atuava pelo poder do Espírito Santo. Nunca se esqueçam que o ministério de Jesus praticamente começou após o batismo com João Batista no rio. Onde viram algo como uma forma de uma pomba que baixava sobre a cabeça do Senhor. E o capacitou. E o ajudou. E foi a pessoa do Espírito Santo que foi com ele. Não só foi com o Senhor Jesus, como foi com todos aqueles grandes homens que fizeram coisas incríveis. Eu estou-me a lembrar daqueles jovens que foram jogados dentro de uma fornalha a arder para que fossem mortos.
E o que é que aconteceu? Quando abriram a fornalha, espreitaram lá para dentro e eles estavam a cantar, estavam alegres. Quem é que faz isso? É a pessoa do Espírito Santo que era com aqueles jovens. Por isso é que eles fizeram prodígios e maravilhas. Hoje, nos dias de hoje, o Senhor Jesus nos deixou a pessoa do Espírito Santo. E essa pessoa, ela está desejosa para entrar na tua vida e ajudar-te, dar-te forças, dar-te ânimo, ir contigo para a frente. Amém? O Espírito Santo é tão real como o ar que tu respiras hoje. Se não houvesse ar, tu morrias. Se não houver Espírito Santo, a tua fé morre. Porque é Ele que faz com que a chama que está dentro de ti, ela possa subir. Quando tu entristeces a pessoa do Espírito Santo, essa chama de fé que está dentro de ti, ela diminui. Então, eu desafio todos a namorarem com o Espírito Santo. Fazerem dele o vosso melhor amigo. Conhecerem o poder, a força ativa de Deus. Amém? Que é o Espírito Santo. Que ao mesmo tempo é o Espírito de Deus. É aquele que no início pairava sobre a face das águas. E agora, pela graça e favor de Jesus Cristo, para aqueles que nele creem, têm o privilégio de o ter nas suas vidas. Então, convida. Se algum daqueles que me está a ver ou ouvir ainda não fez a oração em que diz: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Entra na minha vida. Manifesta-te na minha vida. Faça. Entre num cantinho, isole sozinho e abra o seu coração para Deus. Fale com Jesus. Peça ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo, para entrar na tua vida e tu vais ver o que é poder. O maior poder do universo pode estar junto de ti. O maior poder do universo pode entrar na tua vida. Não há maior poder que o poder de Deus. Já imaginaste como é que se separaram as águas? Como é que se separaram as terras? Já imaginaste como é que apareceu o homem e toda a criação que no planeta Terra há? Segundo o livro de Gênesis, Deus falou e o Espírito Santo fez. Então, esse Espírito que o Senhor Jesus, antes de subir para junto do Pai, nos disse que nos deixava connosco, Ele quer se revelar à tua vida e quer se manifestar na tua vida para provar que Deus existe, que Deus é bom e que Deus quer fazer grandes coisas na tua vida. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições. E neste momento o mundo está a passar por uma grande aflição. Mas eu acredito que os crentes, os eleitos do Senhor, essa aflição não lhes vai atingir diretamente. Nós vamos passar um bocadinho ao lado dessa aflição. Não desesperem, não entrem em desânimo, não entrem em pânico, porque o Senhor nosso Deus vai ser conosco em todos os momentos. Com isto, eu não quero dizer que façam loucuras, como eu tenho visto alguns aí fazer. E eu já vou dar um pequeno puxão de orelhas com a Bíblia nesses irmãos. Porque a Bíblia ensina-nos a ser espertos, a ser astutos, não a ser burros. Infelizmente, eu entristeço-me quando vejo alguns irmãos a fazer algumas coisas que são contra aquilo que está na Bíblia e, ao mesmo tempo, envergonham os outros irmãos. Envergonham aqueles que se dizem evangélicos. Eu fico triste. Mas pronto, na minha terra diz: ao barco se burra à vontade do dono. E daí colho as consequências.
Porque mesmo nós sermos cristãos e sermos salvos, as nossas atitudes erradas, nós todos temos atitudes erradas, as nossas atitudes erradas são perdoadas pelo Pai, mas a consequência dessas atitudes erradas nem sempre são limpas pelo Pai. Por isso, muita atenção àquilo que tu fazes, porque aquilo que tu semeares é aquilo que tu vais colher. Deus nos protege quando nós desconhecemos as coisas. Quando nós estamos em situações onde desconhecemos, Deus nos protege. Mas quando nós nos metemos à chuva, sem guarda-chuva, e começamos a confessar que não nos vamos molhar, isso não é fé, nem é ser esperto, é ser burro. Amém? E eu penso que alguns me estão a entender o que é que quer dizer. Ok, é tanta gente. Ok, vamos lá, continuando com a palavra do Senhor. Todos sejam bem-vindos a esta reunião mais uma vez, e estou a ver aqui muita gente que eu não esperava de ver aqui. Um bem-ajam a todos, a paz do Senhor e a graça do Senhor seja com vocês. Vamos continuar. Vamos à palavra. Vamos abrir a palavra de Deus. Então, nós acabámos de ler que conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. E eu disse, desde o início que eu venho a dizer, que na Bíblia está a resposta para tudo. E há muitos irmãos que estão um pouco perdidos quando tudo isto está a acontecer. Alguns pensam, bom, Jesus veio aí, é o fim do mundo, e agora o que é que eu faço? E entram em pânico e em desespero. Ponto número 1. Tranquilos, calmos. Tudo no mundo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se tu amas a Deus, está tranquilo. Porque tudo isto vai contribuir para o teu bem. Amém? Ponto número 1. Ponto número 2. Se Deus é por ti, quem poderá ser contra ti? Ninguém. Aqueles que vierem contra ti por um caminho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por 7 caminhos vão fugir à tua frente, diz a palavra de Deus. E é nesta fé que tu deves de agir. É nestas palavras que tu deves depositar a tua crença, o teu acreditar. Não é naquilo que tu vês na televisão, nem nas notícias, no telemóvel, e sempre a ver o que é que está a acontecer. Olha, eu digo-vos uma coisa. Eu, de vez em quando, vou ver o que é que está a acontecer, mas eu não passo o dia. Espero que alguém me diga, vão-me dizendo, eu não quero saber. Eu só quero saber o que é que aqui diz. Porque não é com notícias más que eu vou levar o meu dia da manhã. É com notícias boas. É com a palavra que eu vou levar o meu dia da manhã. Se tu te encheres de notícias más, isso vai-te corroer por dentro. Mas se tu te encheres com isto vai-te encher por dentro. Há uma diferença entre corroer por dentro e encher. E vai-te encher de quê? De convicção, de fé, otimismo, esperança, certezas. Porque a Bíblia diz que todo o crente que se aproxima de Deus e o faz sem convicção, está a pecar. Quando nós vamos a Deus, devemos ir com fé. Porque Deus procura homens e mulheres, como diz a Escritura, que o busquem com fé, com convicção. Que Ele é o vosso Deus. Ele é o Pai que protege. Vocês estão debaixo das suas asas. E Ele vai ser connosco em todas as situações. Mas, mais uma vez, eu repito, não é pôr-se à chuva sem sombrinha. Quando forem para a chuva, levem uma sombrinha. Amém? Continuando. Vamos a Lucas 21:9.
E agora, se eu fosse dar um título àquilo que eu vou dizer agora, eu daria o seguinte título: Os dias de hoje e a Bíblia. Os dias de hoje e a Bíblia. Então, o que é que a Bíblia diz? Em Lucas 21:9. Mas primeiro vamos ler o verso 10. E no verso 10, Lucas 21:10 diz assim: Então lhes disse: Levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos e pestes e fomes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Estes são os dias de hoje. É nestes dias que nós estamos, que o Senhor Jesus estava a falar. Que haverá quem? Guerras, nações contra nações, terremotos, pestes, grandes sinais no céu. Para quem não sabe, nos últimos tempos tem estado a acontecer grandes movimentações nos astros, nos planetas, nas estrelas. Amém? Então, tudo o que o Senhor Jesus previu para os dias de hoje, profetizou para os dias de hoje, está a acontecer. Nós estamos nestes tempos. Amém? Agora vamos ler o verso 9. Lucas 21:9. Quando ouvirdes de guerras e tumultos, não vos assustais, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Eu há pouco falei que o fim não era já. Estamos perto, mas não é já. Quando ouvirmos falar de guerras, sabemos que o fim está próximo, mas não é ainda. Amém? Mas nós temos que procurar levar a palavra ao maior número de pessoas. Eu quero fazer um desafio a todos os irmãos que me estão a ver e a ouvir. Agora é um pouco mais complicado, mas não é impossível, porque não há impossíveis para o cristão, para o Filho de Deus. Não há impossíveis. Não existe. Há duas coisas que não existem para o Filho de Deus. Uma é impossíveis e a outra é medo. O Filho de Deus não tem medo de nada. Pode ter temor a Deus, respeito pelas circunstâncias e as coisas, mas medo, nada. Nós, nestes tempos, eu queria pedir quantas pessoas há que vocês sabem e conhecem que estão a passar por momentos difíceis, porque vocês sabem que eles não têm na vida deles a pessoa de Jesus Cristo. Então, eu faço-vos um desafio. Na próxima quarta-feira, eu vou estar novamente em direto às 6:30 da tarde aqui no YouTube. E eu faço um desafio. Mandem o link para essas pessoas e eu, quarta-feira, vou orar por pessoas que nunca ouviram falar de Jesus e que querem uma oração para a vida deles, para que a vida deles comece a melhorar. Porque eu acredito no poder da oração e eu acredito que Deus se quer manifestar e aquelas pessoas que ainda não ouviram falar dele, que não o conhecem. Se vocês conhecem alguém que está com dificuldades, com problemas, que está a passar por momentos muito difíceis e que vocês sabem que, porque muitas vezes nós sabemos que aquela pessoa está a passar por um momento difícil, tem falta de Jesus na vida dele, tem falta de Deus na vida dele. Então vocês desafiem, digam que vai haver um pastor, que vai haver um homem que vai orar pela sua família e pela sua vida, nem que seja só para receber o momento da oração, que eles assistam. Que eu acredito que a pessoa do Espírito Santo, a partir do momento que eles assistirem à transmissão, eles vão receber
a visitação do poder de Deus na sua vida, e eu acredito que Deus pode, a partir dessa palavra, transformar a vida completamente dessa pessoa que nos for ver e ouvir. Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nós temos que semear, nós temos que espalhar a palavra. Porque há muita gente neste momento com o bilhete comprado para o inferno. E nós temos que trocar-lhes os bilhetes que eles têm e dar-lhes um bilhete para a salvação, para a vida eterna com Jesus. Então, o nosso trabalho, o meu trabalho, o teu trabalho, mesmo não podendo falar com eles pessoalmente, mas podes falar com eles através do telefone, de mensagem, de internet, tanta coisa que a net neste momento tem para que a gente possa falar com os nossos amigos. Então, esse é o teu trabalho. Esse é o teu ministério. Levar a palavra a quem precisa e resgatá-los da morte certa. Resgatá-los do sofrimento. E levar a eles o versículo que diz: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. É para hoje. O sofrimento. A Bíblia não diz que no mundo vai ser tudo flores, tudo maravilhas. A Bíblia diz que no mundo nós poderemos ter aflições, mas para que tenhamos bom ânimo, porque Deus já venceu, Jesus já venceu e nós com Ele. Amém? Então, vamos levar esta palavra para aqueles que estão em momentos de aflição e que olham para todos os lados e não veem luz nenhuma ao final do túnel. Só veem incertezas, desânimo, complicações. A vida deles cada vez está pior. Eles esforçam-se, mas estão sempre no mesmo lugar, ou pior ainda. Se eles fizerem um gráfico das suas vidas ao longo dos anos, eles vão ver que o gráfico das suas vidas cada vez está mais para baixo. E com Jesus não. Há altos e baixos, mas o gráfico tem que ir subindo. Amém? Então, este é o meu desafio e é o trabalho que eu peço para que todos aqueles que me estão a ouvir possam desempenhar. E porque eu vou compartilhar uma coisa convosco. Em tempos onde eu fazia evangelismo de rua e andava de porta em porta e pregávamos nas praças, em qualquer lado, houve um tempo que eu fiz muito isso. Eu apercebi-me de uma coisa que acontecia comigo. E eu acredito que vai acontecer contigo também. Que é, se nós estamos desanimados, estamos deprimidos com qualquer coisa, com um problema, com uma chatice, uma das melhores coisas que nós podemos fazer é trabalhar para o Senhor Jesus. Falar de Deus a alguém. Levar a palavra a alguém. E Ele te vai recompensar. E tu fazes esta experiência. Depois de falares de Jesus a alguém, de abençoares alguém, vais ver que em ti vai vir uma alegria, uma paz, um ânimo, tu não sabes onde é que ele veio. Sabes o que é isso? É o Senhor Jesus a dar-te um bombom, um repousado pelo trabalho positivo que tu fizeste. Amém? Por beber o copo de água. Não se esqueçam, ponham um copo com água, que eu vou orar pelo copo com água no fim e vai acontecer um milagre na tua vida em nome de Jesus. Para muitos é uma coisa louca, mas acreditem, façam a experiência e vão ver. E também para quem chegou depois das 7h33, que foi mais ou menos quando nós começámos, hoje vamos fazer a Santa Ceia. Podem ir buscar o vinho e o pão, um pingo com um pouco de vinho e um pouco de pão, para nós no fim fazermos a Santa Ceia. Porque é um ensino que o Senhor Jesus nos deixou. Eu estou-me a repetir, mas é para todos apanharem, porque eu sei que há aqui irmãos que entraram depois de nós termos começado. Arranja o copo com vinho. E alguns estão assim, pastor, mas eu não posso tomar? Podes, porque eu vou ensinar e vou explicar, e depois no fim vai ficar na tua consciência se deves ou não fazer. Então, um copo com vinho, vamos fazer a Santa Ceia no final. Continuando,
Ah, continuando, vamos. hum, ok, agora há uma pergunta que muita gente costuma fazer. Nós estamos num tempo de tribulações, um tempo complicado para muita gente, mas alguns dizem assim: se Deus é tão bom, porque é que nós temos que sofrer? Porque é que há estes problemas? Porque é que há tanta gente a morrer? Porque é que há tanta criança a morrer? Porque é que há tanto mal no mundo? Isso daria uma reunião só para falarmos sobre isso. Mas eu hoje vou falar um bocadinho de porque é que há o sofrimento e o mal no mundo. Eu disse que o tema da mensagem hoje era os dias de hoje e a Bíblia. E comecei por ler um versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E falei que a Bíblia tem resposta para tudo aquilo que tu possas imaginar. Tudo mesmo. Tudo. Pessoas que pensam que não. Mas se procurares, com a ajuda do Espírito Santo, tu vais descobrir a resposta para as tuas dúvidas. E agora eu queria ver se eu encontro. Está aqui. Porque é que o pecado existe? Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis 3, no versículo 16. Gênesis 3:16. Todos aqueles irmãos que estejam a ver e a ouvir e queiram participar no nosso grupo do WhatsApp da igreja, é só mandar o vosso número de telefone para, pode ser aqui para o chat do YouTube. Para o chat do YouTube, sim, pode ser. Mandem o vosso número de telefone, que depois, ou então digam quem são, pode ser que eu tenha na minha lista de contactos e vou acrescentar, porque no WhatsApp nós trazemos informações mais específicas sobre a igreja e os eventos que nós vamos fazendo. Amém? Ok. Ok. Gênesis 3:16. E diz assim a palavra do Senhor. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Em dor darás à luz filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Estamos a falar de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, onde fala sobre a criação de tudo e de todos. Agora vamos ao verso 17. E ao homem disse, isto era Deus que estava a falar com Adão e Eva. Ao homem disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra. Reparem o que está agora aqui. Maldita é a terra por tua causa. Na verdade foi por causa da Eva, não foi bem por causa dele, mas por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Eu acredito que no momento do Éden, da Eva e do Adão, era um paraíso. Não havia sofrimento. Era uma vida boa. Mas porque Adão desobedeceu, indo atrás
na conversa da sua mulher, comendo da árvore, da única coisa que Deus pedia, só uma coisa que Deus pedia. Eles tinham livre-arbítrio para tudo. Só havia uma única coisa que Deus tinha pedido para que eles não o fizessem. Era não comer daquela árvore. E há muita gente que diz que Deus é mau. Acham que é mau? Um Deus que criou um planeta, que pôs o ser humano, que lhe deu uma qualidade de vida que muita gente nem imagina, que não tinha que trabalhar, não sabia o que era sofrimento, não sabia o que era a dor, era só bem-estar, não havia doença, não havia enfermidade, não havia morte, não havia nada. Só tinha pedido uma única coisa, não comer daquela árvore, mais nada. O resto podia comer e dominar sobre tudo e todos. Acham que é um Deus mau? Eu pergunto. Fica na vossa consciência. Eu não acho. Eu acho que é um Deus maravilhoso. E então, o que é que acontece? Eles só tinham que não comer daquela árvore. Eles tinham que obedecer a Deus e viver uma boa vida. Mas o que é que eles fizeram? O Adão foi atrás da conversa da mulher e foi comer da árvore. Continuando, no verso 18. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. 19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Então, a partir desse momento que eles desobedeceram, veio a maldição para a terra. E a terra se tornou maldita por causa da desobediência de Adão. E a partir desse momento, o ser humano, se quiser comer, tem que transpirar, tem que suar, tem que batalhar. E esta terra é uma terra maldita. Mas graças a Deus, porque Deus corrigiu a asneira que o Adão fez. E como é que Deus corrigiu a asneira que o Adão fez? Através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele desfez a maldição na vida daqueles que acreditam em Jesus. Amém? Então, a partir do momento que tu aceitas Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, a maldição da terra jamais vai ter poder sobre a tua vida. Por isso é que a Bíblia diz que tu serás como um farol. Tu farás a diferença. E as pessoas vão olhar para ti, todos aqueles irmãos que um dia aceitaram Jesus, já passaram por esta experiência, aonde chegaram ao pé de amigos e os amigos disseram assim, epá, tu estás com um aspecto diferente, estás com um aspecto melhor, a tua cara está diferente, tu pareces que estás diferente. Claro, está com Jesus. E Jesus restaura todo o nosso ser. Nós temos altos e baixos na nossa vida. Nem sempre, se calhar, nós estivemos aonde devíamos estar. Passámos por momentos muito complicados. Mas todos esses momentos complicados, eu acredito que foi por asneiras que nós fizemos. Não por culpa de Deus, nem de Jesus, mas foi asneiras, foi decisões que nós tomámos erradas. Deus perdoa as nossas asneiras, perdoa os nossos pecados, mas a consequência das nossas decisões, nós vamos ter que passar por elas. Embora o Deus nos ajude, mas vamos passar por elas. E muitas das vezes não é nada fácil. Amém? Engolir certos sapos. Amém?
Continuando. Então, vimos através desta passagem em Gênesis que o sofrimento veio à terra porque o homem fez asneira e foi através da conversa da Eva. Claro que nós podíamos estar aqui a dizer que a Eva foi enganada pela serpente, que a serpente é o diabo, que motivou a Eva para enganar o Adão, É tudo verdade, é isso mesmo. Mas o que nós estamos aqui a falar, é que o diabo ele veio para a terra porque alguém fez uma asneira que permitiu que ele viesse e tornasse a terra maldita. Assim como na tua vida, o diabo ele só pode fazer alguma coisa à tua vida se tu permitires. Se tu fizeres por isso. Se tu não fizeres nada, nem ele pode permitir. Ele só pode entrar na tua vida se tu fizeres algo que lhe possa abrir a porta para ele vir. A Bíblia diz que o diabo ele procura fazer astutas ciladas para te apanhar. Mas o teu Deus sempre te protege. E o diabo ele só pode entrar se tu fizeres para ele entrar. Se tu não fizeres nada, ele não pode entrar. Porque Deus te protege. Nós somos fruto daquilo que acreditamos e das decisões que nós tomamos. Se nós fizermos alguma coisa errada, inconscientemente, automaticamente nos é perdoada e Deus nos vai ajudar. Mas se nós fizermos alguma coisa errada com consciência, vais levar um puxão de orelhas, certeza absoluta, só se Deus não te amar. Se Deus te amar, vai-te dar um puxão de orelhas e vais sofrer a consequência daquilo que tu fizeste. Mas a Bíblia também diz, se tu te arrependeres e clamares a Deus, Deus te vai ouvir e vai abençoar. Amém? Vamos continuar. Mais pessoas a entrar em direto. Deus te abençoe, irmão Luís. Ok. Vamos continuar. Há aqui muita gente que só entrou do meio para a frente. Perdeu algumas coisas. A próxima vez é sempre às 6:30 da tarde. Abrimos o canal às 5, às 6:15 e às 6:30 começamos a reunião. Ok. Estamos quase a terminar. Vamos abrir agora a palavra do Senhor em Mateus 24, 29. E no verso 29, Mateus 24, 29, a palavra de Deus diz assim: E imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não lhe dará luz. E a lua não lhe dará luz. Ou seja, o sol não vai refletir luz na lua. E as estrelas cairão do céu. E os poderes do céu serão abalados. Isto está a acontecer neste momento. Versículo 30 diz assim: E então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. E então todas as tribos da terra verão e todas as tribos da terra ferirão o peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Reparem no que estava escrito no início do versículo.
imediatamente após a tribulação daqueles dias. Isto ainda vai acontecer. Vou repetir. O tema da mensagem de hoje é a Bíblia em relação aos dias de hoje. E nós já falámos que ainda não é o fim. No Evangelho de Jesus, há muitos que entraram e te perguntam onde é que está esse Evangelho. É a palavra de Deus, no Novo Testamento. No Evangelho de Jesus, ou seja, naquilo que o Senhor Jesus profetizou para os dias de hoje, ele disse que estes sinais das tribulações, de toda esta confusão, destes vírus, todos estes coisas terríveis que estão a acontecer no planeta, isto é o princípio das dores, é o início. Nós estamos a passar por esse momento, mas ainda não é o fim. E agora aqui, em Marcos, ele está a dizer que... Marcos não, Mateus. Ele está a dizer que imediatamente após a tribulação daqueles dias, ou seja, depois daquilo que está a acontecer hoje, que diz assim, e todas as tribos da terra ferirão o peito. Sabem o que é que isto quer dizer? Que aquelas pessoas que não aceitaram Jesus, que não acreditaram nele quando tiveram a oportunidade, quando alguém lhes falou, que essas pessoas vão ver que realmente Jesus existe. Realmente Deus é verdade. Realmente Jesus vem. E eles vão se ferir. É o que está aqui escrito. E todas as tribos da terra ferirão o peito. Porquê? Porque quando tiveram a oportunidade de o receber, não o quiseram. Quando tiveram em tempo de aceitar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, não o fizeram. Então, Jesus vai vir, nós vamos subir, e os outros vão continuar cá e passar pela tribulação toda. Aí sim, aí é que vai doer. Se agora são tempos difíceis, imagine depois da gente subir. Aí é que vai doer. E aí vai haver sofrimento de morte, em que eu acredito muita gente se vai matar só para não passar pelo sofrimento. Amém? Se matar fisicamente, porque verdadeiramente não vai morrer, vai para o inferno. Ok, continuando. Então, este é o tempo das pessoas se arrependerem e se aproximarem de Deus através de Jesus Cristo. Se aproximarem de Deus não através de nenhuma outra maneira. Porque a Bíblia diz que Jesus é a porta. A Bíblia diz que Jesus é o único caminho. Se ele dissesse que Jesus é um dos caminhos, ou o caminho, mas a Bíblia diz que é o único. A palavra único está lá. Então, se é o único, é a única maneira do ser humano ter a salvação e ir a Deus. Há muita gente que vai a Deus através de outras coisas, através de outras maneiras, de outras crenças, de outras fés. Mas nós temos que ir a Deus através de Jesus. Porque se és crente, és cristão, acreditas em Deus. E se acreditas em Deus, tens que acreditar no testamento que Ele deixou para ti. E o testamento que Ele deixou para ti diz lá como ter a salvação e como ir a Deus. Através de Jesus Cristo e mais ninguém. Não há nem A, nem B, nem C. Somente, exclusivamente, Jesus Cristo. Há irmãos que dizem, eu creio em Deus à minha maneira. Ok, tudo bem. Salvação, bebeu pardais no ninho. Tu crês em Deus, mas a salvação bebes pardais no ninho. Salvação vem através de Jesus. Há muita gente, se nós falarmos de Deus, vão aceitar-te, vão acreditar, vão ouvir. Mas se tu falares de Jesus,
já começam a torcer um pouco o nariz. Só que Jesus é Deus. Deus é Jesus. Eles são três num. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito. E para ir para a salvação, para teres a vida eterna, só e exclusivamente através da fé em Jesus Cristo. Continuando. O que é que nós devemos de fazer hoje, nestes momentos de tribulação e de alguma ansiedade sobre o que é que vai acontecer na nossa vida? Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos 13, 23. Marcos 13, 23. Eu gosto muito de falar através da Bíblia, através dos versículos. E diz assim, Marcos 13, 23, desse modo estai vigilantes, pois sobre tudo isso vos avisei com antecedência o glorioso retorno de Jesus. Então, nós temos que estar vigilantes, temos que estar atentos, porque Ele nos precaviu de tudo aquilo que nós iríamos passar, daquilo que está a acontecer e o que é que vai acontecer. E quando aqui diz para nós estarmos vigilantes, se nós formos estudar na Bíblia o que é que isto significa, o que é que significa estar vigilante? Vigilante é um crente que continuamente vive numa vida de oração. Não precisa estar ali todo o momento, toda a hora a orar. Quem o faz, graças a Deus, e deve continuar a fazer, e é bom. Mas não é necessário fazer isso. Estar vigilante é alguém que continuamente, semanalmente, diariamente, tem sempre um momento de oração, de meditação, de pensamento. Não precisa estar sempre a orar, basta. Muitas vezes eu estou no trabalho e estou a pensar nas coisas de Deus, estou a pensar em Jesus, no Espírito Santo, na Bíblia, estamos a meditar. Quando nós estamos a meditar, nós estamos a receber a palavra. É estar vigilantes, estar com a mente ativa nas coisas do Pai. Amém? Então, é orar pela igreja, orar pelos irmãos, orar pela nossa vida, orar pelas nações, orar para que mais pessoas se salvem, orar para que os irmãos possam viver uma vida tranquila, com paz, com felicidade. É fazer o bem a todos. Como alguém diz, fazer o bem sem olhar a quem. Amém? Ok. Irmã Carlos está-lhe a dar bem, hein? Ok, continuando. Irmão Carlos, não. Pastor Carlos. Sim, é que é. Temos aqui, que eu saiba, 3 pastores nos estão a assistir neste momento. Um em Portugal, um na França e um na Suíça. Que eu saiba. Há aqui mais pessoas, mas eu não sei quem são. Ok, continuando. O que é que nós vamos fazer? Então, devemos de estar vigilantes, vigilar. Agora vamos abrir a palavra de Deus em 2 de Crónicas 7. 2 de Crónicas 7. Carlos Arsénio. Pastor Carlos, que eu saiba. Segunda de Crónicas 7, 13.
Se eu fechar, diz a palavra do Senhor assim: se eu fechar o céu para que não derrame a chuva, ou ainda se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente, isto é pesado o que Deus está a dizer, hein? Gente, 14. E se, e se esse meu povo, olhem o que Deus diz, agora não é Jesus está a falar, agora é o Pai. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei o seu pecado e seus erros e curarei a sua terra. Vamos lá refletir um bocadinho sobre isto. Então, 2 de Coríntios 7:13, no versículo 13 diz assim: e se eu fechar o céu, aqui fala no céu, se derramar chuva, e reparem que tem havido, ainda esta semana em Portugal houve uma chuvada grande, e em muitos países do mundo tem chovido desde 2000 para cá, já repararam as grandes enchentes que têm havido, cada vez maiores e mais frequentes, ou ainda se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra. Para quem não sabe, neste momento há uma praga de gafanhotos que estava de África em caminho à zona do Brasil e que agora fiquei a saber que também estava em direção à China. Pragas de gafanhotos. E quando essas pragas passam, devoram tudo, comem tudo. São sinais dos últimos tempos. Ou mesmo se enviar praga sobre a minha própria gente. Ora, o que é o coronavírus se não uma praga? O que é o coronavírus se não uma praga? E agora aqui vão, então Deus enviou uma praga. Meus irmãos, Deus tem mistérios que ninguém consegue entender e discernir. Mas uma coisa eu vos garanto: o mundo tem andado de costas voltadas para Deus. O mundo tem escarnecido de Deus e dos crentes. O mundo tem matado, para quem não sabe, em muitos países em todo o mundo tem havido cristãos mortos, igrejas destruídas, incendiadas, só pelo facto das pessoas falarem de Jesus. E vocês acham que Deus vai ficar contente e não vai fazer nada? Estão a brincar com o Criador do planeta Terra. Buscai a minha face, diz ele. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, qual é o nome? É o nome de Jesus Cristo. Aqueles que se chamam por cristãos, filhos do Deus Altíssimo, que no início começaram por ser criação de Deus e a partir do momento que aceitaram Jesus passaram a ser filhos de Deus. Se humilharem e buscarem a minha face, nunca se esqueçam que a palavra de Deus também diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus o faça com fé. E se tu estás num momento em que o teu ânimo, a tua fé está em baixo de forma, eu vou-te dar um conselho. Procura ver pregadores que te incentivem. Procura ver, ler a Bíblia, falar com Jesus, ouvir mensagens. Nunca te esqueças que ao sábado, às
6h30 nós estamos por aqui para trazer uma palavra e abençoar a tua vida. E agora, a partir da próxima quarta-feira, também, a partir das 6h30, nós vamos estar também com uma pequena momento de oração e de trazer uma pequena palavra para abençoar a tua vida, porque é bom, ao meio da semana, tomarmos umas vitaminazinhas para que o nosso corpo esteja sempre bem. Quando eu digo o nosso corpo, é a nossa fé. Então, buscar a minha face. E se, agora reparem um pormenor. Há uma passagem na Bíblia que diz que aquele homem que olha ao espelho e que se vê com uma grande barba e depois se vai embora e não faz nada, o que é que acontece? Fica na mesma. Então, se tu te olhares ao espelho, estás com um problema, olhas-te ao espelho, o espelho diz-te onde é que está o problema. Ou seja, que era a barba por fazer. E tu não a fazes, vais ficar igual. Se tu vens a Jesus, ouves a palavra de Deus e Jesus diz-te o que é que tu tens que fazer e tu não a fazes, vais ficar igual. A tua vida vai ser igual. Então aqui diz, se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face. O que é buscar a face de Deus? Aprender. Ou achas que vais ver uma imagem? Não. Buscar a face de Deus, aqui está a face de Deus. Na face, o que é que nós temos? Uma boca. E a boca serve para quem? Para falar. Aqui está a boca de Deus. E está, aquilo que Deus fala está aqui. Então, isto é buscar a face de Deus. É buscar o que é que Deus tem para ti. Porque é que isso se chama Velho Testamento e Novo Testamento? O que é que significa um testamento? Um testamento significa que há um livro onde estão escrito coisas que tu vais herdar. E então, para que alguém herde alguma coisa, tem que morrer alguém. Jesus morreu por ti. Para que tu hoje herdes o que está aqui, principalmente no Novo Testamento, em que Jesus fala. E há um evangelho que está aqui, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que não, se tu fores à procura, tu não vês o nome Evangelho de Jesus Cristo. Vês Novo Testamento. No Novo Testamento é o Evangelho de Jesus Cristo. E no Evangelho de Jesus Cristo está aquilo que Ele deixou para ti. E Ele deixou muitas coisas boas. Então isto é buscar a face. Buscar a minha face. E se afastar dos seus maus caminhos. Então há coisas que nós temos que deixar para trás. Há coisas que nós temos que pôr de lado, pôr de parte. E cada um sabe de si. E o Espírito Santo vai falar à tua mente agora de algumas coisas que tu tens que deixar de lado. Tens que abandonar. Se tu queres que Deus haja na tua vida, tens que deixar outras coisas. Porque senão a tua vida vai continuar. Vai ser aquela história do homem que se olhou ao espelho e foi-se embora e não fez nada. Continua com a barba lá. Então, e se afastar dos seus maus caminhos, o que é que Deus promete? Diz assim, dos céus o ouvirei. Deus vai te ouvir quando tu pedires alguma coisa. Perdoarei o seu pecado e seus erros. Eu há pouco falei que nós sofremos as consequências das decisões que nós tomamos. Ou seja, dos nossos erros. E Deus é tão bom que Ele aqui promete, se tu afastares do pecado, Ele vai te ouvir, vai perdoar o teu pecado e os teus erros. Aqui esta versão que eu tenho é a Bíblia King James. E aqui está melhor explícito algumas coisas. Os seus erros. E curarei a sua terra.
vai restaurar a tua vida, a tua família, o teu trabalho. Ele restaura as nossas vidas. Amém? Estas são as promessas de Deus para nós. Este é o testamento que está escrito que nós temos direito. Amém? E eu pergunto, o que é que queres mais? 20 mil milhões na tua conta sem sair de casa para trabalhar? Não. Deus faz milagres, mas nós temos que trabalhar. Amém? Ok. É tanta gente. Agora, continuando. Está aqui a gente que nem tem tempo de estar a ler e ver. Peço perdão porque estou aqui concentrado na palavra, que é o mais importante. As mulheres é que têm capacidade de ver 20 coisas ao mesmo tempo. As mulheres têm a capacidade de estar a fazer comida, cuidar dos putos, lavar a louça, lavar a roupa, varrer a casa, tudo ao mesmo tempo. Os homens é uma coisa de cada vez. Amém? Ok. Isto foi só para rir um bocadinho. Agora vamos falar aqui de uma coisa muito importante e muito atual e muito séria. Agora eu vou responder com a Bíblia àqueles irmãos que decidiram continuar a fazer reuniões e decidiram continuar a abrir as suas igrejas. Eu respeito. Eu vou emitir a minha opinião. Mas cada um faça o que quer. A minha opinião e aquilo que está na Bíblia é a seguinte, e que o Espírito Santo fala às vossas consciências. Então vamos lá abrir a palavra de Deus. O tema destes versículos que eu vou trazer agora, eu podia dizer-lhe que é assim: todos devemos sujeitar-nos às autoridades. Mateus, vamos começar com Mateus 4:5. Mateus 4, versículo 5. E estes versículos que eu vou dar agora podem sublinhar e pôr de parte para aqueles irmãos que estão com muita fé. Atenção a uma coisa. Há uma diferença entre Deus dar uma instrução a um pastor ou a um irmão sobre uma coisa. Aí, quando Deus dá uma instrução e dá uma ordem, debaixo da instrução de Deus, aí não há autoridade que se ponha na frente. Mas nós devemos nos regir pela Bíblia. E Deus é cavalheiro. Deus não gosta de passar por cima de ninguém. Deus é uma pessoa humilde e cavalheira. Ele fala, ele ensina, ele diz. E cada um faça o que quiser. E daí depois colhe as consequências dos seus atos. Então vamos já à palavra do Senhor e ver o que é que Deus diz. Para estes tempos de Mateus 4, versículo 5. Diz assim: então o diabo o levou à cidade santa. Aqui foi o diabo que levou Jesus à cidade santa. Colocou-o sobre o pináculo do templo, versículo 6. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. O diabo é manhoso, mas os filhos de Deus são inteligentes, que é uma coisa diferente. Então, o diabo estava a dizer a Jesus para ele se atirar, porque estava escrito na Bíblia que Deus dava ordem aos seus anjos para que nada lhe acontecesse. Certo? É o que alguns pastores pensam. Vamos abrir as portas, fazer reuniões, porque Deus nos vai proteger.
e depois vão se dar mal. Meus queridos irmãos e amados colegas pastores, o diabo aqui também tentou a Jesus. Assim como alguns hoje, na sua boa fé, não com maldade, porque fazem isso numa atitude de fé e eu admiro, respeito e compreendo essa atitude de fé. E o que eu quero trazer neste momento a vocês é despertar-vos para aquilo que Deus e Jesus e a Bíblia falam. Agora vamos continuar a ler. Eu sei que todos sabem a resposta e que já leram, mas vamos com calma meditando. Versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito que não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu falo sempre naquela história da pessoa que vai para a rua à chuva e com a fé diz que não se está a molhar. Mas vocês acham que Deus vai fazer com que ela não se molhe? Claro que se vai molhar. Isso é burrice. É burrice. Deus protege-nos de coisas que nós não conhecemos ou desconhecemos ou de imprevistos. Não de coisas que nós decidimos fazer ou não. Isso é, desculpem lá a expressão, burrice. Vamos continuar, que não fica por aqui. Romanos 13, 1. Romanos 13, 1. Diz assim: todos devem olha o que Deus diz. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus. De onde é que vêm as autoridades? De Deus. E as que existem foram ordenadas por Ele. 2. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está-se colocando contra o que é que está lá escrito a seguir? Contra o que Deus instituiu. Vamos terminar o versículo. E aquele que assim procede faz condenação sobre si mesmo. Cada um tira as suas ideias e as suas conclusões. Eu só espero que o Espírito Santo revele o verdadeiro sentido desta palavra para as nossas vidas hoje. Porque o que alguns pastores fizeram, continuando a reunir-se depois das ordens dos governos para que não o fizessem, primeiro estão a agir contra Deus. Estão a desobedecer a Deus. Segundo, é uma irresponsabilidade e estão-se a pôr eles e a vida daqueles que lá vão em perigo. Está bem que Deus é grande e protege e abençoa. Mas a questão não é essa. Eu entendo a fé de cada um. Eu entendo o enorme coração que as pessoas têm de fé. Eu entendo isso. Mas a nossa fé deve sempre ser regida pela palavra. Se não deixa de ser fé, passa a ser uma coisa que se chama fezada. E fezada é uma boa atrapalhada. Tem que ser fé. E a fé está aqui. E aqui está a resposta para tudo. Querem a resposta? Está aqui dada. E há mais versículos. Eu só trouxe estes.
Mateus 4 e Romanos 13. Viram o que aconteceram com Jesus? O diabo quis tentar e ele respondeu com o quê? Com a palavra de Deus. E o que é que a palavra de Deus diz? Para não tentares ao Senhor teu Deus. Estás a pedir a Deus que Ele faça uma coisa desnecessária que não é necessário fazer. Se podes evitar de pôr a tua vida em risco, porque é que o vais fazer desnecessariamente? Se fosse necessário, tudo bem. Vais sobre a unção e a proteção de Deus. Mas se o podes evitar, claro que essas atitudes despertam depois outros pensamentos. E eu até, se quiser ser mauzinho, eu posso falar de alguns. Porque é que insistem em ter as portas abertas? E o primeiro pensamento que vem à mente de qualquer pessoa é: e a nossa vida não deve ser regida pelas finanças. Aí sim é que nós temos que depositar a nossa fé. Porque Deus vai nos honrar e vai nos abençoar e vai cuidar de nós financeiramente, seja em que circunstância for. Amém? Claro que as igrejas precisam de dinheiro. Os ministérios precisam de dinheiro. Nós precisamos de dinheiro para que esta obra avance. Mas não é pondo em risco a nossa vida e a vida dos irmãos. Amém? Numa fé, numa atitude desnecessária. Porque nós conseguimos falar entre todos através da internet. Nós conseguimos ministrar e trazer a palavra e fazer uma oração. Eu estou a fazê-lo através do YouTube, mas há outras maneiras. Nós temos uma sala de reunião virtual que eu vou, nos próximos tempos, procurar que todos entrem nessa sala, aonde nós podemos interagir uns com os outros, não só verem-me a mim ministrar, mas também falar entre uns com os outros e comigo. Nós já fizemos, na primeira vez que eu fiz um direto, fizemos através dessa sala, a One Ghost, em que nós podemos estar lá todos, cabemos lá todos. O ecrã do monitor é pequeno, mas cabemos todos lá dentro. Ele tem uma capacidade ilimitada. Há tantas maneiras nós vamos à palavra e não precisamos estar juntos. Claro, estar juntos é bem melhor, mas temos que fazer da melhor maneira possível. E espero que com esta palavra tenha esclarecido e tirado algumas dúvidas. Desculpem-me, alguns pastores podem não gostar daquilo que eu disse, mas esta é a minha opinião. Façam como entenderem. Eu só transmiti a minha opinião. E cada um faça o que entender. Amém? Ok. Agora iríamos à Santa Ceia. Eu peço à minha assistente que me traga a minha ceia. Enquanto se preparam com a ceia, nós vamos fazer a oração pelo copo com água. Amém? E eu vou aqui à procura de um versículo na Bíblia. Já encontrei. Já encontrei. Ok. Amém. Amém. Ok. Quem tem o seu copo com água, antes de fazermos a ceia, vamos já ao copo com água. Eu sei que algumas pessoas não concordam muito com esta ideia, mas é assim,
Esta é a minha fé. Eu vi Deus abençoar muitas vidas desta maneira. E o que eu quero fazer é que com que a tua vida seja abençoada. E eu peço que coloques o copo com água junto do aparelho que tu estás a usar para ouvir esta mensagem, e eu vou orar para que Deus abençoe a tua vida através desta água. Deus e Pai, no nome de Jesus, que eu venha à tua presença neste momento, Senhor meu Pai. Meu Deus, que este gesto de beber esta água, ele possa ser uma bênção para a vida daqueles irmãos que vão praticá-lo. Eu peço ao Espírito de Deus que o teu poder e a tua unção, ela venha agora sobre a água destes irmãos, onde quer que eles se encontrem neste momento. E que eles, ao beberem desta água, todo e qualquer mal que haja no seu corpo desapareça em nome de Jesus. Toda e qualquer enfermidade desapareça em nome de Jesus. Espírito Santo, que a unção esteja nesta água, que está junto a este irmão, lá na sua casa, onde quer que ele se encontre. E que a tua graça e o teu favor, Senhor, possam ser uma realidade. E que neste gesto de fé, nesta concordância, aconteça um milagre na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Senhor meu Deus, todo e qualquer espírito imundo saia do seu corpo, saia da sua casa, saia do seu trabalho, em nome de Jesus, e nunca mais volte. Meu Pai, honra a fé de cada um que vai beber a água e vai ser agraciado por ti. E que isto sirva de bênção, que isto sirva de honra e glória ao nome do Senhor. E que todos possam ver o teu favor e a tua graça, meu Pai, nas suas casas. Meu Deus, que agora, quando bebermos esta água, sejamos abençoados em nome de Jesus. E todos dizem amém e amém. Agora sim, podes beber água. Amém. Vamos terminar, mas antes disso, vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios 11, no versículo 23. Toda a gente conhece de cor e salteado, mas nós, na Igreja Poder do Espírito Santo, em todas as reuniões nós fazemos a ceia. E a palavra de Deus diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Eu, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Ele disse para nós fazermos em sua memória. Ora, cada vez que 2 ou 3 irmãos se juntam em nome de quê? Jesus. E ele está presente no vosso meio, no nosso meio. Então, ele aqui diz para nós fazermos sempre em sua memória. E se nós nos reunimos em sua memória para orar, para fazer cultos, para adorar a Deus, principalmente para adorar a Deus por as coisas boas que ele tem feito nas nossas vidas, que ele tem feito na tua vida, ele instruiu-nos a que nós fizéssemos este gesto de fé, que é a Santa Ceia, onde comemos o pão e bebemos o vinho em sua honra. No versículo 25, continuando, diz assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o meu cálice,
é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes, em memória de mim. 26. Pois todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ele está quase a vir. 27. Portanto, qualquer que come deste pão e bebe deste cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Stop. Aqui quando fala indignamente, há outras Bíblias que dizem outra coisa. Este indignamente quer dizer com falta de conhecimento. Uma pessoa que é indigna de algo é porque não conhece, não está preparado para esse algo. O que é indignamente? Indignamente é quando tu comes o pão e o vinho e fazes só por fazer, não o faças. Aí não o faças. E para comer o pão e o vinho não precisas ser uma pessoa batizada. Precisas sim de ter consciência do que é comer o pão e o que é beber o vinho. Comer o pão é consciência que este pão significa que Jesus, na cruz do Calvário, foi crucificado, o seu corpo foi pregado naquela cruz, para que tu hoje, no teu corpo, tenhas vida. Já vamos ler. Isto é que é o significado de indignamente. É comer o pão e beber o vinho sem entender e sem compreender o significado disto. E o significado disto é que tu comes o pão para prestar honra ao Senhor, mas com a consciência de entenderes que ao comeres este pão estás a trazer vida através do seu sacrifício na cruz para o teu corpo físico. Então, quando comes este pão, és abençoado no teu corpo físico. Amém? E quando bebes o vinho, és abençoado e é-te perdoado os teus pecados. Ou seja, és lavado. Porque o sangue que Jesus derramou na cruz foi para te lavar dos pecados. Para te purificar dos pecados. Então, é isto que aqui a Bíblia diz indignamente. Se tu comes o pão e bebes o vinho com consciência, já não estás indigno. Estás digno de essa atitude que vais tomar. Amém? Fiz-me entender? Continuando. Pois todas as vezes que comes este pão e bebes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que eu venha. Portanto, qualquer que come deste pão e bebe deste cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Continuando. Verso 28. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Tu tens que te examinar. E tens que ganhar a consciência que estás a comer o pão para restaurar o teu corpo. Porque Jesus deu o corpo dele pelo teu. As suas feridas foram para que as tuas feridas hoje desaparecessem. As tuas enfermidades foram levadas no corpo de Jesus. E o sangue que Jesus derramou foi para purificar o pecado. Então deves meditar sobre isto. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer este pão e beber deste cálice. Fazes uma pequena reflexão sobre a tua vida. E se houver alguma coisa, e é neste momento e nesta atitude que o Espírito de Deus vai te dizer coisas que estão erradas na tua vida e que tu tens que corrigir. Então deves de examinar a tua vida no momento que fores comer o pão e beberes o vinho.
e ver o que é que está errado na tua vida, para que não faças o mesmo daquela história do homem que se olhou ao espelho e se foi embora e nada fez. Continuou com a barba que tinha e foi-se embora, não fez a barba. A vida dele continua igual. O mesmo acontece quando tomas o pão e o vinho. Examina, faz a tua consciência, faz um exame de consciência da tua vida. Com isto não quer dizer que lá por estares mal, por algo, o Espírito de Deus te indicar que alguma coisa está mal na tua vida e tu tens que corrigir, com isto não quer dizer que não podes tomar a Santa Ceia. Podes e deves. É aí que deves mesmo tomar a Santa Ceia. Amém? Alguns irmãos, durante muito tempo, só tomavam a Santa Ceia se estivessem em santidade. Eu agora digo-vos uma coisa. A única pessoa no universo que eu conheço que foi santo foi Jesus. Nem os apóstolos foram. Os apóstolos tiveram momentos de grandes momentos, de triunfo, de bênção, mas também fizeram as suas grandes asneiras. Ninguém no planeta Terra é santo. Se nós só fôssemos dignos de Deus, de Jesus, pela santidade, ninguém se salvaria no planeta Terra. Nós nos salvamos pela fé em Jesus e pela misericórdia de Deus para conosco. Através de Jesus, Ele nos deu a graça, por isso é que diz graça, de graça nós recebemos, de graça nós recebemos o perdão dos nossos pecados, de graça nós recebemos a restauração do nosso corpo, de graça nós recebemos a restauração das nossas vidas, de graça nós recebemos a salvação da vida eterna. Então, se é de graça, meus irmãos, todos podem tomar o pão e o vinho. Façam um exame de consciência, peçam ao Espírito Santo para identificar o que é que poderá estar errado na nossa vida, que nós tenhamos que melhorar. Amém? E não queiram melhorar logo tudo de uma vez só. Uma coisa de cada vez e pela graça do Senhor. Peçam a ajuda de Jesus para ultrapassarem algum espinho que possam ter na vossa vida que não consigam. Porque há coisas na nossa vida que não são feitas pela nossa inteligência, nem pelo nosso grande conhecimento, nem pela nossa força. São feitas suavemente pela misericórdia e magia do nosso Pai na nossa vida. Por exemplo, o fumar. Queres deixar de fumar e não consegues. Não faças esforço nenhum. Pede a Deus e um belo dia, de repente, não vais ter mais apetite para fumar. De repente, até te vais esquecer de fumar. Vai ser pela graça e pela misericórdia do nosso grande Deus. Amém? Não é pela tua força, nem pelas tuas técnicas, nem por adesivos, nem por nicotinas, nem por nada. É pela graça, é pelo favor de Deus. Não é por tu fumares que não podes tomar a Santa Ceia. Podes e deves. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Verso 29. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação. Não, e agora reparem o que é que está escrito a seguir. No verso 29. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo, ou seja, não entendendo o corpo do Senhor. Fez luz, não foi? Não entendendo, não discernindo o corpo do Senhor. Então, indignamente tem a ver com isto. Aqui está a resposta ao indignamente. Não entendendo, não compreendendo o corpo do Senhor. 30. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, mesmo dentro dos cristãos, e muitos que dormem. Não é dormir de sono, é dormem espiritualmente. Não vivem, não estão a viver
as bênçãos de Deus, não estão a viver as graças de Deus, não estão a viver os favores de Deus nas suas vidas. Porque não entendem isto. E durante muitos anos, no mundo evangélico, se entendia que só se podia tomar a Santa Ceia quem fosse santo, quem não tivesse em pecado. Mas a Bíblia não diz isso. Vou repetir outra vez. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Não entendendo porque é que foi feito o sacrifício e para que é que ele serve. Não entendendo porque é que Jesus foi pregado num madeiro. Não entendendo porque é que o sangue de Jesus foi derramado. Mas se tu entenderes isto tudo, tu podes tomar a Santa Ceia, podes estar com um espinho na tua carne, mas o Senhor vai ser contigo, vai-te libertar e vai-te abençoar em nome de Jesus. Amém? 30. Por causa disto há entre vós muito fracos e doentes e muitos que dormem. Acorda! Trinta e um. Mas se nos justificar, como é que é? Mas se nos julgarmos, reparam o que diz a seguir, mas se nos julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Se tu procurares fazer as coisas certas, tu procurares ajuda, se tu dizeres, eu estou a fazer esta asneira, eu estou com este problema, eu estou com esta dificuldade, eu estou com este espinho na minha vida, ajuda-me, Jesus. Se tu te julgares a ti próprio, Deus vai te ajudar, vai ser contigo. E vai te libertar em nome de Jesus. E eu peço aos irmãos que nos próximos tempos me contem os testemunhos de milagres que estão a acontecer exatamente neste momento na vida de algumas pessoas que me estão a ver e a ouvir. Amém? Meus irmãos, por hoje nós temos terminado. Ai não, espera aí. Então chegou o momento de fazermos o seguinte. Vamos comer o pão. Mas antes de comer o pão, eu pedi a todos os irmãos que me estão a ver que num minuto, ou menos de um minuto, refletissem um bocadinho, interiorizassem-se a si próprios, meditassem um pouco nas suas vidas, deixassem que o Espírito de Deus lhes falasse para fazer uma análise da tua vida. E o Espírito de Deus vai falar contigo. E depois já vamos comer o pão. Então eu vou aumentar o volume da música e vou dar um momento para que as pessoas possam refletir um bocadinho. E agora não é momento de falar uns com os outros, agora é momento de fechar os olhos e refletir um bocadinho sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Agora sim, vamos comer o pão. Em nome de Jesus, todos comem.
Amém? E agora, o vinho, como símbolo de lavagem dos nossos pecados. Amém? O vinho lava-nos do pecado. Em nome de Jesus, que todos bebam. Amém. Amém. Ok. E para terminar, já estamos numa hora e 56 de emissão. Para terminar, vamos abrir a palavra de Deus e vou-vos deixar este versículo para abençoar a vossa semana. Em 2 de Coríntios 13. 2 de Coríntios 13. Diz assim a palavra do Senhor: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, em nome de Jesus. Que tenham uma semana abençoada, uma semana cheia de coisas boas, com paz, alegria, força, e nós somos mais que vencedores em todas as coisas. E não se esqueçam, se Deus é por nós, quem será contra nós? E que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Fiquem na paz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.